O café tá pronto. Um espaço de acolhimento, afeto, escuta e troca. Muito obrigada a todos que nos acompanham nos nossos encontros, nos nossos bate-papos. Lembrando que a gente está aqui no Spotify, a gente está no YouTube, no Instagram. Toca aquele sininho lá para lembrar dos nossos episódios que estão ficando cada vez mais emocionantes. E estamos de novo aqui com a doutora Eliane. Mas agora já vem com a minha caneca. Ai, que chique! Podemos brindar. E hoje a gente trouxe novamente a doutora Eliane para falar sobre um tema que nos aterroriza, eu diria assim, né? Porque a gente, enquanto educadora, não gostaria que acontecesse casos de bullying na escola, enquanto mães não queremos ser mães da criança que sofre o bullying e tão pouco da criança que faz o bullying. A gente quer sempre educar por uma convivência, mas a gente trouxe a Eliane como alguém que vai falar até onde vai O respaldo os direitos, os deveres, até onde que a escola, enquanto instituição, está implicada, né? O que ela deve orientar, deve resguardar, deve cuidar para que não aconteça e, se acontecer, até onde vai a responsabilidade da família, a responsabilidade da instituição. Então, na verdade, o bullying a gente está vendo mais frequente de uns anos para cá. Mas, na verdade, é o que eu falei, nós estamos vendo mais frequentes de um ano para cá. O bullying já existia Sempre. Bom, eu posso dizer que desde a época que eu era também. criança. Não sei se você vai Acho lembrar que nós estudamos juntas, como me chamavam na escola. Gente, pena que eu não era advogada naquela época. Eu sou baixinha e eu tinha naquela época um peito grande, mas meus filhos mamaram muito, não tenho mais. E eu era chamada de baixa combustão. Ah, sim. Nossa, não lembrava disso, e é verdade. verdade. Apelidos eles davam, Apelidos, né? eram apelidos. Então, se parar para pensar, eu sofria bullying. Claro. Sim, e eu, a vida inteira gordinha, o que eu era? O botijão de gás. É que a gente não A gente se não afetava tanto e não dava tanta importância. Eu acho que E a não gente conhecia, se afetava. Se afetava, mas a gente não tinha o famoso respaldo legal. Exato. Não, e nem às porque vezes pra o mim respaldo magoava dos muito. pais. Exato, Era porque os pais comum o achavam, apelido. os pais não olhavam, gente, naquela Era época os pais comum o trabalhavam apelido. muito mais do que olhavam pra gente. A gente era independente Verdade. para ir pra escola e voltar da escola, fazer lição e fazer tudo. E os pais estavam preocupados no quê? Em pagar a escola, em dar uma boa educação. Até eu também, você falou, eu era gordinha, eu era baixinha, eu era alta e magra, e eu era chamada de arranha-céu. Eu acho que eu sou de uma geração um pouquinho mais assim, né? Um pouquinho mais. Que não tinha tanto, não tinha essas visões, não era eles tão falavam, ruim. mas eu não ligava. A gente não- Isso então. nunca me afetou. Mas aí, novamente falando, no nosso querido ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que, por sinal, também é uma lei que dá o amparo do bullying, que também é de 2015. Também é recente, então. Ou seja, ela é a lei 13.185, quer dizer, posterior à outra, que era 146, que nós falamos num outro episódio, mas também, coincidentemente, 2015, ou seja, também 10 anos, um pouquinho mais. Pouco tempo. Né? Então, para uma lei, isso é pouco. É. Mas aí, falando disso hoje em dia, o que está faltando? Eu acredito que está faltando instrução, palestras, um amparo para as famílias que não conseguem transmitir isso em casa, transmitirem um ensinamento, porque, novamente, eu vou dizer a mesma coisa, quem faz bullying são as crianças, modelo as crianças perfeitas, que seus pais acham perfeitas, ou que os pais já falaram da criancinha que é gordinha, ou da criancinha que Tem um modelo, tem né? uma dificuldade de aprendizado e fizeram alguma comparação em casa, então os filhos, os bons, acharam Se que eles acham podem, superiores, né? superiores, que eles Como podem... se existisse essa superioridade. Exatamente, que eles podem afetar as crianças, mas novamente falando, e a dignidade? E o respeito? Aí
falta a educação. A educação, ela precisa vir de casa. Exato. E ela precisa... é completada na Isso. escola. Hoje em dia eles querem diferente. Eles querem que você eduque na escola e que eles deseduquem em casa. Não, e você trouxe, às vezes, o que você está trazendo, que a criança ela teve um modelo em casa, ou escutou em casa, e o medo dela, e as... como fala, quando você tem os seus próprios... Baixa autoestima. Boa, obrigada. Baixa autoestima, e aí eu preciso me sentir superior, e aí eu vou encontrar defeitos em você. Porque inclusive... Né? Não necessariamente é um modelo, às vezes eu tô fraco e eu quero me fortalecer falando mal do outro. Exato, inclusive ele quer ser inserido num grupo onde ele vai mostrar que ele é superior a determinada pessoa, justamente fazendo o quê? O bullying. Sim. Só que aí, gente, a gente tem que lembrar o seguinte: o que é o bullying? Se não uma defumação. Difamação. Difamação. Aí, se você pegar um pai mais agressivo, um filho que sofreu bullying, o que isso pode acarretar? Aí sim pode acarretar num processo feio. Lembrando que a criança não vai responder o processo. E sim os pais responsáveis por ela. Os responsáveis por ela. Então, nessa parte do direito, bullying e família, o que é importante? Que a família se previna do seu filho fazer um bullying, porque senão ele vai dizer, mas eu não tenho culpa, ela é só uma criança. Tem culpa, ele é só uma criança, mas você não educou. É a mesma coisa que acontece, infelizmente, com os nossos jovens adolescentes. Nossos jovens adolescentes, com 16 anos, eles podem votar, escolher um destino para o nosso país. Mas na hora da maioridade penal, eles não podem ser punidos. Eles vão ser apreendidos. Ou seja, é nesse momento que a gente fala direitos e deveres. Cadê a coerência? Cadê a coerência? Falta o equilíbrio aí, né? Você pode, mas você não assume isso. Meu pai ensinava a gente que é a liberdade e a libertinagem. E que o meu limite vai até onde começa o limite do Exato. outro. A mesma coisa se você pensar numa propriedade. Quer dizer, na propriedade vale. Numa atitude, não. Numa atitude, não. Ou seja, se você fizer qualquer coisa pela sua liberdade, você pode vir a ter consequências muito sérias. E você vai passar sozinho. Exato. No caso, se for menor de idade, não. Mas o meu pai dizia isso também. Ele falava assim, eu vou estar do seu lado, eu posso te dar a mão, mas quem vai ser preso é você. Quem vai sofrer, mesmo de beber ou droga, né? Na época eles falavam muito de colocar bebida, né? Colocar na bebida. Essa a gente passa. Na época falava, hoje não fala e todo mundo passa. A gente passa por um lugar que a gente vem... É verdade. A gente vem comentando muito aqui que é o quanto a gente não deixa essas crianças se frustrarem. Talvez, na nossa época, eu era o bujãozinho de gás, você era a baixa combustão, que eu achava que era tão bonito, né? Era o nome de ciências. Pomposo, né? Eu achava que a baixa combustão era porque eu estourava rápido, entendeu? Que eu era esquentadinha. Que eu tinha, assim, um limite... Mas era esquentadinha, vou contar pra vocês. Era esquentadinha. Então, eu achava que era por eu ser esquentadinha, não por eu ser baixinha e ter um busto grande. Depois de mais velha, eu falei, poxa, baixa combustão. Não era nada de ciência. Mas eu acho que nós tínhamos um respaldo familiar eu acho que muito forte. Nós sabíamos enfrentar as frustrações, porque a grande verdade... é que quando a gente se frustrava, quando você falava assim, eu quero, tinha alguém que falava simplesmente, não. Ou por que não? Era encarado, porque agora não dá. Ou porque agora não temos condições. E a gente aceitava isso. Hoje eu vejo que tem assim um cuidado excessivo em não frustrar essa criança, que você tira dela um respaldo, ela fica sem chão. É a tal história do tapinha, né? A gente levava um tapa e ninguém morreu por isso. Hoje, se a gente pensar em dar um tapa no filho, a gente vai ser denunciado por maus tratos. Quer dizer, como a gente vai educar hoje em dia... Por exemplo, eu eduquei meus filhos, tentei educar meus filhos, ou eduquei, não sei ainda, da mesma maneira que eu fui educada. Mas eu sei que não é a mesma coisa e não foi a mesma coisa. Eu errei muito. Por quê? Eu não queria frustrar eles. Né? Faz parte a gente mas eu realmente não queria frustrar os meus filhos por conta de uma série de acontecimentos da nossa vida, e eu não queria que eles fossem diferentes dos outros. Quer dizer, eu acho que aí pega muito, Eliane.
a gente entra numa sociedade onde a gente quer unificar algumas Exato. coisas. E, por exemplo, meu pai não estava preocupado que eu fosse igual a fulano, que eu tivesse os mesmos privilégios do que o ciclano. Ele queria o quê? Educar os filhos de uma maneira coerente. Ele queria educar para que fossem bons cidadãos, Bons Tinha pais, uma né? coisa que meus pais falavam assim: vocês podem se matar dentro de casa, do lado de fora, um defende o outro. Então, tinha assim algumas coisas que os pais davam pra gente hoje e a gente fica com um pouco de medo. Eu também fui uma mãe que errou muito, eu protegi demais. Também por causa, né, as situações, e aí eu queria que ela não passasse pelas mesmas coisas que eu achava que não foram bacanas, mas tudo isso faz a nossa construção. Eu não morri por apanhar, eu não morri por ficar de castigo porque eu fiz alguma coisa errada, mas hoje em dia a gente não pode nada disso, porque senão a gente pode até ser taxada que entre os filhos a gente está fazendo bullying com um deles. Quer dizer, os filhos podem levar isso Para um outro lado. Tem esse lado, né, da gente educar de uma forma que vocês trouxeram, da redoma de vidro, de tomar cuidado, e aí, talvez a gente fragilizou mais o jovem ou a criança hoje, e aí ela não esteja mais preparada ou fortalecida para responder a um bullying, e aí tudo vira bullying, e de repente não é, porque ela está mais fragilizada, ela se sente como mais se fosse atacada. bullying, e ela poderia reagir, e se você devolve com naturalidade, normalidade, o outro não vai ter por onde fazer o bullying. É uma coisa que, não no exemplo do bullying, mas quando eu falo assim, quando um não quer, dois não brigam, ou quando uma criança, quando é pequenininho, meus alunos com 2 anos, tá me incomodando, tá batendo ou tá me apertando. Se você desde pequeno ensina a você se posicionar, a você dizer um não, a você se colocar, a você se fortalecer, ou você tá me incomodando, eu vou me afastar, não vou estar junto, não vou estar que nem um pamonha parado recebendo. Então, se você fortalece limite, desde né? pequeno, talvez você consiga responder, Eu acho né? que hoje o mais importante não é ensinar a criança a dizer não, né? Ensinar a criança a dizer um pouco de sim. Abrir mais o espaço dela, para não achar que tudo estão falando de mim. Ele está me provocando. Quer dizer, isso já se tornou muito comum. Se eu não vou dar trela, ele não vai ter no que me provocar, né? Exato. Se eu não vou ligar para isso, ele não vai ter no que me provocar. Exatamente. Que nem você, de repente, Não você levar se tudo a sentia que quando você fala do combustão, você não tinha percepção que eles estavam falando da sua anatomia e você achava que estavam falando do seu jeito esquentado e aí você não estava nem aí para isso, então aquilo perdia força. Eu levava para um lado. Agora, se eles te vissem chorando, reclamando, fragilizada, aquilo ganha mais força. Sim, exatamente. E como a Lu falou também, que em casa era diferente. A Rose também falou que o pai dela fazia diferente. Talvez quando eu falasse para os meus pais, que me chamaram de baixa combustão, meus pais devem ter falado, você vai ligar para a opinião dos outros? Bem por aí. Hoje, se uma criança fala, não, fulano então me chamou de gorda. Você não Não, eu vou vou na lá escola, vou lá ver o que está acontecendo. Vou ver o que está acontecendo. Quer dizer, Não deu nem a chance da própria criança se defender. exatamente. É esse que eu acho que é o problema. Por isso que eu falo que a criança está na hora de aprender a dizer sim. Ela tem que impor os seus limites, impor Exatamente. respeito, né? Exatamente. E não se abalar tanto. Não se abalar tanto. Devolver. Mas, ok, é um direito, é um dever do próximo respeitar, é um direito da criança não ser bulinada, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que mais do que isso, é um dever da escola de ministrar palestras, dar oportunidade dos pais conhecerem o que é o bullying. Mas até onde realmente é bullying? Poxa, e a dignidade da criança, o respeito da criança, como que a gente vai agir para atingir tudo isso? O que é brincadeira e o que virou uma brincadeira Porque existe uma lei que respalda, mas essa mesma lei que respalda, ela condena os outros. Então é esse o cuidado que a gente tem que tomar. Agressividade e violência virou exatamente. uma questão de querer machucar o outro para eu poder me sentir melhor. Exatamente, é bem por aí. Então é assim, o que nós devemos fazer para melhorar?
eu acho que nós devemos instruir. Instruir, dialogar, dar oportunidade de conhecimento, porque muitos realmente não têm. E mesmo colocar e procurar conversar, não esquecendo de assim que as educadoras que estão diariamente do lado, as professoras, as profs aqui comigo e todas as demais, que eu não posso esquecer de chamar essa família e prevenir do que está acontecendo. Não só de quem está sofrendo e principalmente de quem está fazendo. Eu tenho que ter esse olhar até educativo, assim, que é aquilo que a gente estava falando, né? O que levou você a querer fazer mal para o outro? Com certeza, por isso que a gente fala e sempre as profs estão afirmando aqui em todas as ações, em todos, acho que a maioria dos bate-papos, que é um andar conjunto, é uma visão uniforme, é um andar conjunto, garantir que todo mundo está de mão dada, fazendo bem, advertindo para o bem e tornando conhecido o que está acontecendo. O que a gente não deve? Tapar o sol com a peneira. Fingir que nada está acontecendo. Porque aí realmente, às vezes é mais fácil. Hoje em dia, enquanto funcionária, tem aquilo que se chama acidente de trabalho que pode acontecer no trajeto, tá? Não sei quantos metros do meu ambiente de trabalho, se eu cair na rua, no trajeto que eu fiz para trabalhar, é considerado acidente de trabalho até tanto, sei lá, eu caí no quarteirão, saí da escola, caí no quarteirão, aí de repente, é acidente de trabalho porque caiu naquele percurso. E eu lembro que na escola tinha uma questão assim: vou te pegar na saída. Sim. Aquela turma que vai bater não sei o que na saída. E aí você, de repente, ia para a orientadora ou professora, eles vão me pegar na saída. Vai acontecer que não sei quem vai ter uma briga na esquina. Não sei o quê. É fora da escola. Não podemos resolver. E não sei o quê. E não é bem assim. Não é, muito pelo contrário, não é assim. Não pode ser assim. É como as pessoas dizem, que a escola é uma extensão da sua casa. Se a escola é uma extensão da sua casa, se os professores são uma extensão da educação que eu devo dar em casa, se tudo deve ser uma única coisa, o que acontece fora da escola... Mas com as pessoas que são da escola, que só estão em interação porque estão na mesma escola, faz parte. Na nossa época, acho que existia muito também os trotes via telefone, hoje não dá, né? Hoje não dá porque... Uma questão que eu ia perguntar sobre o cyberbullying, porque também como seria uma terra de ninguém. E até você chegar em quem começou, eu sei porque já havia acontecido isso. Não, e tem muito em escola também. E é o que nós estávamos conversando agora há pouco, antes de começar o programa, nós estávamos conversando, é muito importante. O bullying está levando a um estado emocional da criança que sofre tão grande. Depressão, né? Depressão, e que está levando ao suicídio. É muito sério. Então tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado sempre, não pode lavar as mãos. Sim, a gente escuta às vezes, morreu uma criança de 12 anos, ela se jogou. Gente, ela não se jogou, ela foi jogada. Ela foi jogada porque estava tão pesado para ela. E o mais assim, perigoso de tudo isso é que às vezes os pais não percebem no dia a dia. Eu vi um depoimento de uma mãe falando isso. A menina tinha 12 anos, eu não sei, parece que ela se jogou num carro para acidente, alguma coisa assim. E a mãe falou: não percebi nada. Ela vinha em casa, só ficava quieta, não falava muito, mas eu nunca pensei que fosse chegar a tal ponto. Então, assim, isso está sendo muito sério. Tem alguns alertas que a gente tem que estar mais atento, né? Esse nunca pensei que é complicado, né? Que é um alerta. Esse nunca pensei é que isso, né? Esconde esses alertas. Exatamente. Então, eu nunca pensei por quê? Porque eu não queria pensar. Não, você não vê. Às vezes está na sua frente e você não consegue ver. Porque os pais têm essa preocupação. A grande verdade é que é difícil para você ver que o seu filho muitas vezes está passando por um problema. Que dói, tá no né? Dia a dia. Porque você não foi capaz de administrar, de acolher. Ou então aquela coisa, a tua redoma tinha um buraco. E esse buraco escapou das suas mãos. Isso que essa mãe comentou. Eu não busquei a escola para saber o que estava acontecendo. Eu não busquei um médico para me ajudar. Eu não busquei os direitos que eu tinha. Exato.
E meu filho foi atingido, ou minha filha foi atingida, porque eu negligenciei. Mas será que foi uma negligência tão grande ou que a causa foi maior? Acaba sendo um conjunto, Exato. eu acho, né? É mais fácil você se culpar, né? Acaba sendo um conjunto no sentido de que, assim, eu Não preciso fortalecer em casa. Não, mas a pessoa estava se culpando. Né? Preciso fortalecer em casa, preciso encontrar na escola um espaço de escuta e de diálogo e de educação também na escola e desse convívio. São 3 partes. São os educadores, são os pais e são as crianças. Então, é essa tríade que precisa estar junta. Não adianta eu não prestar atenção nesses 3 componentes. Com certeza. Eliane, eu acho que a escola ela tem um papel muito fundamental nisso. Porque realmente, é o que a gente está falando, eu acho que os pais, em muitos momentos, eles não têm que se culpar, porque às vezes o problema realmente não chega naquele âmbito. Naquele âmbito familiar, a criança se sente protegida, ela está acolhida, ela pode ser ela mesma. E o problema vai estar justamente nesse ambiente fora de casa. Qual é o papel, vamos dizer assim, da escola? O que a escola hoje, como regra, como lei, ela tem que estar atenta e fazer valer? Bom, primeiro que a gente já falou que a escola tem que trazer o conhecimento, muitas vezes, tanto para as crianças como para os pais. Então, tem que proporcionar essas palestras. A escola tem que propiciar um ambiente de afeto, um ambiente acolhedor, inclusive para esses casos. Porque, como a gente falou há tempos atrás, num outro encontro nosso, a inclusão e o bullying, eles também têm uma ligação. Muitas vezes caminham juntos pela falta de entendimento ou de respeito. Falta uma interação, né? Sociedade, escola, família, que antigamente tinha mais, através até da igreja, até tem ainda, né? Mas faltar essa coisa da sociedade e uns preocupar com quando a gente fala de inclusão, às vezes, essa criança que está sofrendo, ela vai ser levada a um problema neuropsicológico, que é a depressão, que não deixa de ser um problema neuropsicológico. Claro. E por que isso gerou? Por causa de um bullying que ela sofreu. Ou seja, um assunto leva ao outro. A gente consegue fazer um gancho. E a escola tem que proporcionar o conhecimento tanto dos pais quanto da criança. E uma coisa muito importante é o apoio psicológico e pedagógico, que essas famílias dos dois lados devem estar presente e comparecer e aprender. Não só isso. Nós acreditamos, nós vemos isso na sociedade, nós acreditamos que tudo começa com um caso. A hora que realmente um pai ir atrás da justiça para fazer valer os direitos do seu filho, isso vai acabar. Mas a grande coisa é, se eu vou atrás dos direitos do meu filho, o que eu vou trazer para ele? Será que vale a pena? Qual é o benefício, né? Exato. Esse será que vale a pena? Qual é o benefício? É que a gente tem que ficar atento. E eu vejo um dos principais sinais da criança estar sofrendo, percebam, é quando o seu filho ficar muito no quarto. Seu filho se isolado, né? Se isolar. Gente, é um termômetro. Procura a escola, procura conversar. Alguma coisa está acontecendo com essa mudança de comportamento, exato, né? A gente fala do bullying verbal, como a gente estava conversando, a gente fala do bullying verbal, mas não é só o bullying verbal que está aí. O bullying físico. Que é muito pior. Exato. Né? Assim, pior até porque machuca fisicamente. Não, machuca como invade o que a gente fala, o emocional e a dignidade da pessoa. Você apanhar na escola, você ser molestado. Isso. Gente, quantas crianças a gente não vê no noticiário que foram molestadas por colegas? Teve um caso recente, né, que a gente viu que 3 amigos da escola molestaram uma menina. Adolescentes, coletivamente, adolescentes, mas adolescentes, eles eram amigos da onde? Da mesma sala. Da mesma sala. Então, chegou ao ponto de um namorar com a menina, abusar talvez dela e proporcionar os amigos para fazerem um abuso coletivo. Ou seja, às vezes, isso que a gente não percebe, tão simples, um gesto tão simples,
que a criança faz isolar. o sinal, se isolar, a gente não percebe que por trás desse isolamento pode estar existindo Um sofrimento. Um E, gente, bullying na escola. Gente, vamos ficar atento, vamos tentar conhecer sobre o assunto para poder se resguardar e resguardar a criança. Sempre de olho aberto, né? Exato. Assim, acho que cabe ao educador. Tanto faz ser o educador enquanto mãe e pai, porque mãe e pai são educadores, Sim, eles educam os seus filhos. Cabe ao educador profissional da escola ter o olho aberto, ter o olho atento. Isso é nossa obrigação, e uma né? coisa Assim, muito importante. O que está acontecendo com aquela criança? Por que ela está mudando? Por que de repente parou de comer, parou de conversar? Isso não é tá nada. mais Isso abaixinho? acontece E com o uma coisa adolescente, muito- a gente sabe, mas não pode banalizar. Mas uma coisa muito importante que você falou agora, Lu, os professores. Eu acho que o conhecimento não pode ser só para os professores, os serventes da escola. Sim, todo mundo. Tem que conhecer, porque eles, queiram ou não, eles que veem mais a criança isolada, eles que veem mais a criança separada. Tipo, a criança foi no banheiro, chorou. Quantas vezes essas agressões não acontecem No banheiro. também nesses ambientes do corredor, de uma escada de incêndio, de um banheiro? Então você tem que ter ali O os segurança que profissionais está lá atentos, ao né? redor da escola, que vê que isso aconteceu perto da escola, ou que houve uma provocação, ou que houve um grupinho. Quer dizer, quando a escola se prontificar a fazer uma palestra, a Instrumentalizar os proporcionar... seus funcionários. Exato, é os seus Conscientizar funcionários. também, né? Não é só os Conscientizar. pais e não é só os professores. A gente não É pode uma- esquecer que a escola é uma grande comunidade. Exato. E como a gente falou, a extensão da sua casa. Perfeito, muito bom. Então, Perfeito. ficamos aqui com mais uma e aguardo as próximas, com certeza. A gente ficaria aqui a tarde inteira. Amei minha Com caneca, certeza. amei o café com as profs. Então, estamos aí para tudo que vocês precisarem. E E nós qualquer coisa, agradecemos, né? para os pais Se também. precisar, a gente vai deixar aqui embaixo o contato Novamente, da doutora, o contato. com certeza. Então, qualquer dúvida, tá querendo o serviço da doutora, vai estar aqui embaixo os dados dela E também. dúvidas e comentários são sempre bem-vindos. A gente pode estar respondendo por meio de nosso WhatsApp do Café das Profas, por meio do Instagram do Café com as Profas. Não deixem de nos seguir e fazer o boca a boca. Exato. Divulguem. Com Exato. certeza. E nada de bullying. As escolas que nos assistirem, pensem também em proporcionar esse conhecimento. Eu sou a Rose. Eu sou a Lu. Eu sou a Sil. E Eliane Corn, ao dispor de Convidada. todos.